Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos estudar História, o período da Era Vargas. Mas para chegarmos na Era Vargas, nós passamos por várias datas importantes. Vamos revê-las cada uma para a gente dar início a esse período. Só para a gente relembrar que momento vamos passar e que já passamos, para você ter a noção de tempo e espaço. Nós começamos aqui com a nossa agenda. E agora com os períodos. Começamos com o Brasil, período pré-colonial, as datas. Atenção às datas, caso você necessite lembrar. Normalmente as datas finais não são tão importantes, mas seria muito interessante se você aprendesse as datas iniciais. Que o período pré-colonial começou em 1500, colonial em 1530, o Império em 1822, República em 1879. Que inicia a espada já, que é a mesma coisa de falar que inicia o período da espada. Oligárquica 94, era Vargas 30. E aí vai até chegar na época da democracia de hoje. Nós estudaremos aqui a Era Vargas. Esse período da Era Vargas, de 1930 a 1945. Datas importantes que você nunca deve esquecer. Você, como aluno, deve sempre lembrar que 15 de novembro aconteceu a proclamação da República. A gente acabou com o governo provisório que existia, ou o governo do Império, e iniciou com o governo provisório, com os cafeicultores, profissionais liberais, militares. Aqui nós temos um trecho do que o governo provisório pensava agora na época de sua república. O povo, o exército e a armada nacional acabam de decretar a deposição da dinastia imperial e, consequentemente, a extinção do sistema monárquico representativo. Isso aqui é uma frase de efeito que foi dita na época em que o governo provisório foi instaurado e acabou definitivamente o período imperial no Brasil. Aqui nós temos o grande homem assim, ele é visto como um grande homem, mas futuramente, quando você estudar história, você vai ver que ele foi um homem que, apesar de ter sido marechal, ele tomou posse do Brasil com muito temor, simplesmente porque se deu pressões das classes que queriam que alguém ficasse no poder para que não voltasse o período imperial. O Manuel Deodoro da Fonseca. Sua época é a época em que inicia a República da Espada, autoritarismo, decisões do governo provisório, foi dividido, acabou as províncias, agora temos o federalismo, temos estados federados, os 26 estados do Distrito Federal. Mudou os símbolos da monarquia e foi criada uma nova bandeira com o lema Ordem e Progresso. Aqui temos, em ordem cronológica, algumas bandeiras que o Brasil teve durante o decorrer de seus anos. Essa primeira bandeira aqui era uma união entre a bandeira do Brasil e a bandeira do símbolo da dinastia do Reino de Portugal e Reino Unido. Depois tínhamos essa bandeira do Império, Brasil Império. Tínhamos ramos de café ali, porque que iniciou o período de cafeicultura no Brasil, junto com o simbolismo do poder monárquico, aqui com esse símbolo aqui da coroa em cima. Bandeira do Reino do Brasil putativa, aqui o Brasil como era visto exteriormente fora do Brasil. Bandeira do Brasil quando o Brasil ocorreu a independência do Brasil, a coroa mudou, agora essa coroa representava o símbolo do Império Brasileiro, só que ainda com o símbolo do Império de Portugal. E a bandeira do Império no segundo reinado, quando Dom Pedro II já estava assumindo o poder. Ele também fez uma mudança na coroa e nos galhos de ramos do café aqui, que ele mudou, fez uma mudança aqui. Você pode perceber que tem uma cor, aqui tem outra cor. Mudanças pequenas, não foram mudanças significativas não. E aqui o Brasil, quando se tornou república, com Manuel Deodoro da Fonseca. Nós vamos ver aqui que o Brasil tem uma clara imitação da bandeira americana, que ele representa aqui as linhas, como o que eram antigas províncias, que agora são estados federativos, e as estrelas. E aqui a nossa bandeira atual,
do Brasil é a República, né, que tem um significado muito interessante, em que o verde, como muitas pessoas falam, não, o verde simboliza as matas do Brasil. Não, o verde não simboliza as matas do Brasil. Ah, esse é losango e amarelo representa o ouro do Brasil. Não, isso não representa o ouro do Brasil. Ah, o círculo interno azul representa o céu do Brasil. Em parte representa o céu do Brasil, sim. E as estrelas são os estados, sim, são os estados, representam os estados, mas a ordem dessa bandeira aqui não representa o local do estado, e sim o céu do Rio de Janeiro no dia que ocorreu a proclamação da República. E essa bandeira aqui, verde, o verde representa o símbolo da família Bragança, de Dom Pedro I. Você vê que sempre teve essa cor verde na bandeira do Brasil na época de Portugal, dominava o Brasil, quando o Brasil passava pelo seu período de império. Então, o verde, lembrem, o verde simboliza a família Bragança de Dom Pedro I. O verde simboliza a família Bragança de Dom Pedro I. O losango e o amarelo representam a primeira esposa do imperador, esposa Leopoldina de Habsburgo, que morava na Áustria. Então a Áustria, ela tinha simbolismo amarelo na sua época. A bandeira da Áustria não, mas a família Habsburgo da Áustria representava pela cor amarela. E o losango simboliza justamente isso. O losango é a simbologia a mulher, a mãe, a filha. Então, a esposa de Dom Pedro, a Leopoldina. E o círculo azul é um símbolo romano que simboliza a perfeição. Então, toda essa bandeira do Brasil, ela tem um símbolo praticamente particular para a pessoa que o criou, não um símbolo nacional. Anos após a República ser criada, como não mais queriam mais mudar esse símbolo da República, aí sim, disseram que o verde representa as matas, o amarelo, o ouro e assim vai. Mas o símbolo inicial, o significado, ele tem esse simbolismo. Então, para quem não sabe, fica a dica. Vamos continuar aqui. O Brasil e suas datas importantes. Aqui a gente teve várias datas importantes que vocês devem sempre lembrar dessas datas. Que começamos com 1822, que foi a independência do Brasil. Depois vamos para 1824, que teve a primeira Constituição do Brasil. 1889, a proclamação da República com Marechal Deodoro da Fonseca. 1891, teve uma nova Constituição, agora a Constituição Republicana. Em 1930, o fim da República Oligárquica e início da República com Getúlio. E essa parte que nós devemos tratar, que a gente começou aí agora a Era Vargas, em 1930. Em 1934, é a segunda parte dessa Era Vargas, em que ele instaura uma nova Constituição. Em 1937, quando acontece uma nova Constituição, e essa Constituição ela vai ser um pouco contraditória, um pouco fascista, nós vamos estudar um pouquinho lá na frente. Mas aí, o que é atentamente importante é você identificar que cada ano desse aqui teve um evento importante. Muito importante na história brasileira. Vamos continuar. O Brasil e a Era Vargas. O governo de Getúlio Vargas durou de 1930 a 1945. Aqui nós podemos perceber que em 1922 aconteceu a revolta dos 18 no Forte, começou a ocorrer o declínio das oligarquias. O Washington Luiz, que foi o último presidente que esteve no poder antes da Era Vargas, ele perdeu prestígio com a crise no governo, e ao sair do poder e colocar um novo presidente entrar no seu mandato, antes desse presidente assumir o mandato, que foi Júlio Prestes, ele não assumiu porque as Forças Armadas tomaram conta do governo, e como não tinha ninguém no poder, elegeram Getúlio Vargas para ficar nesse governo provisório, que iniciou em 1930 e foi até 1934. No governo provisório de Getúlio Vargas, que ele não era um presidente oficial, o estado de São Paulo fazia muita pressão no governo brasileiro para que pudesse ter
tomaram a atitude de colocar um presidente no poder e não ficasse nesse governo provisório, porque eles não tinham nenhuma certeza de quem influenciaria o governo, porque não existia um presidente. Então é comum que na época tinha cartazes. Esse aqui é um dos cartazes da época. Essa cartaz diz, né? Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Esse aqui é um cartaz. Você pode ver ao fundo a bandeira de São Paulo, porque São Paulo era um dos países que mais influenciava o Brasil nessa época, devido ao seu grande poder aquisitivo e econômico, principalmente na área do café. Então eles queriam forçar o governo para que fizessem duas coisas. Primeiro, instaurasse um presidente. Segundo, instaurasse uma constituição. E eles foram armados às ruas fazerem esse pedido. Porque, como se não existisse uma democracia, se não existisse uma república, eles estavam vivendo sobre uma ditadura. Então eles queriam fazer com que acontecesse essa mudança, né? Um movimento chamado movimento constitucionalista, que tinha como objetivo trazer de volta o poder do povo brasileiro. No caso, São Paulo fazendo essa pressão, né? O poder do povo brasileiro com um novo presidente e uma nova constituição. Isso aqui é uma das imagens comuns que tinha na época. No livro de vocês, lá na página 49, vocês vão ver outro cartaz que fala abaixo a ditadura, justamente na época do governo provisório, na época do movimento constitucionalista. E aqui nós temos a Constituição em 1934, que foi assinada, né, para que pudesse publicar várias leis que garantisse benefícios para os governantes e ao mesmo tempo benefícios para o povo. Entre eles tinha o ensino primário gratuito, criação de leis trabalhistas, voto secreto e voto feminino, nacionalismo econômico, salário mínimo e direito a férias para todos os trabalhadores. E o detalhe que foi mais importante na mudança de todas as constituições, depois nós temos uma aula só sobre a Constituição, para vermos as mudanças de cada uma. Foi essa inserção do voto feminino e voto secreto, porque na época da Constituição anterior, né, a Constituição de 1891, não existia o voto feminino e muito menos voto secreto. Se vocês lembram bem, tanto que na época das oligarquias, que teve a Constituição de 1891, o voto era aberto. É tanto que existia chamado voto de cabresto, né? Que as pessoas tinham que votar ao ar livre, diga assim, não, da maneira de falar, que ela não tinha um papelzinho para escrever e colocar uma urna. Ela chegava no local, falava seu voto e a pessoa anotava. Então o coronel ficava de olho em quem ela votava. Se ela não votasse na pessoa que ela desejava, então ela sofreria consequências. Então aqui nós já temos o voto secreto e o voto feminino, que não tínhamos na Constituição anterior. É isso aí, pessoal, vamos continuar na próxima aula. Vamos dar mais uma introdução a esse assunto. Vamos falar um pouco sobre a Constituição, para que depois nós possamos entrar no governo constitucional.